Olá! O tema de hoje, o nosso tema, aula 9, diferenças sociais, desigualdade social e violência. Ou seja, como vocês podem ver, é um assunto um pouco mais extenso, mas, digamos, que dialogam, né? Diferenças sociais, desigualdade social e violência, então são temas que estão muito próximos uns dos outros, certo? E aí a gente começa a discutir isso a partir do lançamento de 4 questões, né? 4 questionamentos. Todas as pessoas são iguais? Obviamente que não, né? Nós não temos uma uniformização dos indivíduos, geneticamente são diferentes, culturalmente são diferentes, né? Ninguém aqui é Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo para você fazer uma engenharia genética e colocar todo mundo igual. Então, os indivíduos são diferentes, sim. Todos têm as mesmas oportunidades? Não. Isso aí, principalmente na nossa sociedade, as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Isso é flagrante, isso está muito presente, isso é muito explícito, certo? Então, aquela coisa da meritocracia não funciona numa sociedade onde nem todos têm as mesmas oportunidades. Homens e mulheres têm os mesmos direitos? A situação melhorou muito nos últimos tempos, ainda há muita coisa a melhorar, tá? Mas, então, já estou dando a resposta, não. Né? Então, ainda há muita desigualdade entre homens e mulheres, principalmente no mercado de trabalho, na distribuição dos cargos políticos. Né? Dizem que o Brasil tem apenas 10, 15% de representação feminina no Congresso Nacional, embora as mulheres sejam mais de 50%, quase 60% da população brasileira, né, 55% aproximadamente. Então, há uma desproporcionalidade aí nessa distribuição dos poderes. Negros e indígenas têm as mesmas oportunidades que os brancos? Uma resposta óbvia, né, para essa pergunta é não. Né? Então, assim, vocês vejam que todas as questões colocadas, as respostas não. Todas elas. Né? Mas é boa essa provocação, é interessante para que nós possamos refletir sobre o tema. Claro que buscar soluções, né? Pelo menos tentar encaminhar alguma coisa, entender como é que se dá esse processo e aí perceber como é que isso é constituído ao longo da história, né? E como é que tem os reflexos na nossa sociedade. E essa discussão é importante, principalmente a partir desses movimentos antirracistas em diferentes partes do mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. A gente vê muito pouco disso no Brasil, mas uma luta efetivamente contra o racismo, que está congregando pessoas de diferentes etnias, mas contra um mal, né, da sociedade, que é estabelecer uma distinção, uma classificação pela cor da pele, se esse indivíduo merece ou não viver, se esse indivíduo merece ou não ter mais oportunidades, né, melhores chances. Né? Então, isso é bom, esses questionamentos são interessantes para esse tipo de reflexão. Então, a primeira coisa, né? Quando a diferença é social, ela não é natural. Tá? As diferenças biológicas, obviamente, são naturais, mas as sociais não. Elas são construídas histórica e socialmente, certo? Então, por exemplo, o indivíduo mais alto e o mais baixo é uma característica biológica, tá? Isso não faz... A única diferença entre eles é que um é mais alto e outro mais baixo. Mas isso não poderia, por exemplo, interferir, né, na realização desse sujeito enquanto cidadão. Tá? Então, por isso que essas diferenças elas são socialmente construídas e ao longo do tempo, certo? O racismo, por exemplo, é um instrumento que vai estabelecer uma diferenciação social, né? E a gente vai entender o porquê disso a partir da cor da pele, né? Então, essa coisa está colocada assim. E aí, eu até quero ler com vocês o segundo trecho. Né? Diferenças físicas são tomadas como naturais, mas seus significados também são construções sociais. Isso não é nenhuma pergunta, vocês observem que isso é uma afirmação. Né? E o racismo explora exatamente isso. Né? Então, assim, o negro é inferior por ser negro. Espera aí, que é isso? Né? Então, o discurso racista sempre desqualificou o indivíduo pela cor da pele. Mais próximo da gente é o racismo contra
os africanos, os afrodescendentes, né, os negros, né, as negras, os pretos, as pretas. Mas, por exemplo, na Ásia, você tem racismo dos japoneses para com os não japoneses. Na Europa, né, o racismo dos europeus considerados brancos contra os oriundos, né, as populações oriundas do Oriente Médio. Tem os racismos também dos russos contra os não russos, dos europeus ocidentais contra os europeus orientais. Então, o racismo está muito presente nas sociedades, né? Então, assim, o fato de pertencer a uma etnia diferente, a um grupo diferente, tem feito, ao longo do tempo, né, tem constituído um instrumento de dominação, de controle desses indivíduos, certo? Então, por isso, essa discussão de uma construção social dessas diferenciações. E aí, a gente entra num outro debate que permeia toda essa discussão, né? Cultura, etnocentrismo. O que é cultura? Nós vamos ver depois a definição de cultura, né, numa outra aula, mas eu já posso dar um spoiler para vocês. A cultura é aquilo que está ligado ao cotidiano do sujeito. Então, um indivíduo qualquer, ele ou qualquer sociedade desenvolve cultura. A cultura ela responde pelas necessidades daquele grupo, certo? Então não existe nesse sentido uma cultura superior ou inferior. Mas e o etnocentrismo? O etnocentrismo, como o próprio nome diz, é minha etnia é o centro do mundo. Minha etnia, nesse contexto, então, é superior às demais. E aí eu passo a, digamos, utilizar minha régua étnica para medir as outras etnias. Então, isso é o etnocentrismo, foi muito praticado pelos europeus na época do imperialismo, no século XIX, né? Já foi aplicado antes, já foi utilizado antes como um argumento de superioridade, né? Então, assim, o etnocentrismo também é uma coisa que perpassa, só que ganha intensidade variável ao longo da história, certo? Então, cultura e etnocentrismo estão aí. E o etnocentrismo também fomenta o discurso racista. Aí vem a questão do preconceito. Olha o nome, esse nome é muito interessante. Preconceito. Significa que há algo pré-estabelecido, né? Antes de você tomar contato com o diferente, você já o qualifica de maneira negativa. Daí o fato de ser preconceito. Não existe preconceito positivo. Todo preconceito é negativo. Então você coloca o seguinte, não há um embasamento científico para a explicação dessa dita superioridade ou da inferioridade de indivíduos. Não, você utiliza o senso comum, ou seja, aquilo que está presente na sociedade como um pensamento recorrente, e você diz o seguinte, olha, aquele grupo específico da sociedade é inferior por isso, isso, isso e aquilo. Né? Então, quando a gente está pensando na questão do preconceito, a discussão sobre o preconceito, ele vai se manifestar das diferentes formas. Tá? E o que acontece? Você julga as pessoas pelo fato de não pertencerem ao seu grupo. Então, se ela não preenche determinados requisitos, ela é alvo desse preconceito. Como eu falei, é baseado num senso comum. Aí eu coloco, né, é muito interessante esse aspecto, o racismo. Como eu já havia dito para vocês, é um conceito que está em voga, está muito presente hoje por conta dos acontecimentos, principalmente nos Estados Unidos, mas também a gente tem visto, né, essas situações no Brasil. A grande maioria da população carcerária é negra. A maior parte das vítimas de violência, negros. A maior parte das vítimas de violência policial, negros. Aqueles que têm os menores salários, negros. Entendeu? Então, quer dizer, o racismo está muito arraigado na sociedade brasileira, porque não existe nenhum trecho da Constituição brasileira, muito pelo contrário, ela vai combater isso, exatamente uma discriminação a partir da cor da pele, né, ou da origem étnica desse indivíduo. O que acontece? A sociedade brasileira, por conta do seu passado escravocrata, né, ela manteve essa tradição racista. Então, vocês querem ver uma manifestação absurda desse tipo de comportamento? É só você olhar o seguinte. Os edifícios, os prédios, né, residenciais, têm uma coisa chamada entrada social, elevador social e entrada de serviço, elevador de serviço. Né? Então, o que você tem aqui? Você tem uma divisão social ali, certo?
Quem é que vai no elevador de serviço? Os empregados domésticos, ou as empregadas domésticas, na sua grande maioria, negras. Então, reflete o racismo estrutural da sociedade brasileira. Numa abordagem, num ônibus, quais são os primeiros a serem revistados? Os brancos? Não, os negros. Então, não existe nenhuma regra escrita que estabeleça isso. Mas, se vocês pararem para observar, é praticado, né, na sociedade sistematicamente. É isso que tem que ser combatido, né? Como dizem, não basta não ser não racista, tem que ser antirracista, certo? Então, a ideia do racismo. E aí, no caso do Brasil, o Brasil tem uma especificidade. O racismo aqui, ele se dá pela cor da pele. Mas peraí, como assim? Como assim? Se vocês pararem para observar, né? Claro que existem alguns casos, mas a regra é outra. Um camarada, né, um negro, começa a se destacar num time de futebol. Curiosamente, ele vai deixando de ser negro. Certo? Ele vai deixando. Ele vai passando por um processo de branqueamento. Então, para o brasileiro, né, claro que entra um componente social, mas o componente racial é a cor da pele. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que a ideia é o preconceito de origem. Como se dá o preconceito de origem? Né? Então, se dá a partir. Se esse indivíduo, como o próprio nome diz, tem antepassados negros, ele pode até ser mais branco, mais claro, mas se ele tem um antepassado negro, ele passa a ser vítima desse racismo. Um exemplo disso, bem atual, a mulher que foi indicada para ser vice na chapa do Joe Biden, Kamala Harris, ela tem mãe negra e pai indiano. Ela não, se você observar, ela não é negra como nós concebemos os negros, né? Assim, uma cor, uma tez mais escura, né? Ela no Brasil seria classificada como morena clara, mas ela foi vítima de ataques racistas por conta dos pais, né? Então, independente do cargo que ela ocupe ou que venha a ocupar, ela foi vítima, foi alvo de ataques racistas por parte dos supremacistas brancos estadunidenses. Então você veja que nos Estados Unidos, lá a ideia tem um preconceito de origem. E eu vou dizer mais, até mais ou menos ali o final dos anos 60, início dos anos 70, você tinha uma legislação, principalmente nos estados sulistas, que proibiam os negros de frequentar os mesmos lugares dos brancos. Mas isso aí vocês vão estudar mais um pouco isso em história, né? E aí a gente associa, vamos pegar dois elementos que estão intimamente associados: racismo e violência. Como se dá isso? Aí tem a questão das ações policiais, tem a questão das ações de indivíduos, né, que humilham, né, violência, lembra da violência simbólica e física? Então, indivíduos que humilham os outros por conta da cor da pele, do lugar que ocupam na sociedade. Então, são elementos que estão intimamente interligados, né? E aí, olha que interessante, diante desse quadro de um racismo estrutural que se constituiu na sociedade brasileira como herança da escravidão, em 1933, um sociólogo chamado Gilberto Freire, pernambucano de nascimento, lançou um livro que ficaria famosíssimo, chamado Casagrande Senzala. Muitos brincam que ele fala só da Casa Grande. Mas o que nos interessa na perspectiva do Gilberto Freire, na discussão sobre o Gilberto Freire, é justamente a discussão sobre a existência de um mito da democracia racial. Democracia racial é que as raças se misturam porque querem, né? Porque gostam, porque há uma afetividade. E esse mito foi utilizado como discurso nacionalista, e aí a gente vai ver que não é bem assim por conta das críticas existentes à sua fala, né? Eu tenho três pensadores, três sociólogos que vão criticar isso. O primeiro, Antônio Sérgio Guimarães, que vai fazer uma crítica bem atualizada sobre o mito da democracia racial, dizendo que essa democracia não existe, que a estrutura da sociedade brasileira
ela ainda reflete esse escravismo do século XVI ao XIX, né? Então é uma estrutura que reproduz esse racismo, então não há essa democracia, né? Na percepção do Sérgio, do Antônio Sérgio, o Freire ele tem uma nostalgia pela escravidão, né? Então a escravidão é legal, ele reconhece a importância, o Gilberto Freire, né? Reconhece a importância do negro na composição cultural e só, mas não fala, por exemplo, da entronização desse negro com os mesmos direitos dos brancos nessa sociedade brasileira. O outro sociólogo, já nos anos 50, né, e volta um pouco à nossa temporalidade, o Antônio Sérgio é contemporâneo, né? O Florestan Fernandes, ele vai analisar o discurso da democracia racial e vai dizer o seguinte, cara, isso também não existe isso. Então ele concorda com o Antônio Sérgio. Por quê? O Florestan Fernandes vai desenvolver um estudo fantástico sobre o lugar do negro na sociedade brasileira nos anos 50. O Brasil passando por um processo de industrialização e o negro alijado desse processo, sempre ocupando posições subalternas. Então, que danada de democracia é essa se o negro não tem acesso ou não tem igualdade de condições, de direitos como os brancos? E, por último, Stuart Hall, um sociólogo afro-britânico, né? Quer dizer, ele nasceu no Caribe e viveu na Inglaterra, perdão. Então, ele é caribenho-britânico, né? Então, o Hall, ele traz uma discussão, ele tem um livro bastante interessante, que é da diáspora, onde ele vai discutir exatamente o lugar desse negro na sociedade. Ele vai se inspirar num psiquiatra, né, num médico psiquiatra martinense, chamado Francis Fanon, para constituir a sua ideia sua crítica, né, a essa ideia do mito da democracia racial, do lugar do negro na sociedade. Então, o que o Stuart Hall traz? Ele vai falar sobre o multiculturalismo, mas o multiculturalismo não quer dizer necessariamente aceitação das diferentes culturas. Ele coloca um fato concreto, a existência de várias culturas, mas reconhece, obviamente ele reconhece, que há um limite a essa dimensão da cultura, né, ou da inserção de diferentes culturas ou de culturas não hegemônicas dentro de um espaço cultural mais amplo. Certo? E aí eu trago aqueles que conseguem traduzir muito bem o problema do racismo no Brasil, que são os Racionais MC. Né? O trecho ali da música Negro e Drama, e eu coloquei, né, me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Olha só, cara, é você observar a realidade do sujeito, é perceber que, cara, é normal isso, né? É do cotidiano. Pobre, preto, pobre, são sinônimos, né, praticamente. Dentro de uma sociedade racista, acabam se transformando em sinônimos. Sociedade racista. Preso. Lembra que eu falei da quantidade, né, do elevado número, né, de pessoas pretas presas no Brasil? Então, a pessoa já imagina logo, preto é preso, né? Então é um presidiário. Ou morto, vítima dessa violência que vitima tantas vidas, ceifam tantas vidas de pessoas pretas na sociedade. Então, a tradução da música do Racionais é perfeita exatamente para ilustrar esse problema, certo? Aí nós temos os processos de estratificação social, um sistema de castas, que é aquele típico das sociedades hindus, né, onde não há possibilidade de mobilidade por conta de questões religiosas, né? Então o hinduísmo estabeleceu isso. Um sistema de estamentos, foi muito verificado durante a Idade Média, então os diferentes estamentos são estados, então também não há essa mobilidade social, mas isso não impede, como no sistema de castas, o contato entre indivíduos de diferentes grupos sociais, né? E aquele que marca as sociedades contemporâneas, que é o sistema de classes, que há a possibilidade de mobilidade social, mas existem elementos limitadores dessa mobilidade, como, por exemplo, origem social, cor da pele, né, nível cultural. E aí todos esses elementos constituem ou contribuem de alguma forma para limitar essa possibilidade de ascensão, né? Aí você tem as desigualdades no mercado de trabalho, brancos e negros, homens e mulheres, isso é fato. Basta você olhar a remuneração, as oportunidades, os acessos, e
o mito, né, da meritocracia, perdão, o gaguejamento aqui, da meritocracia, né, e, claro, a luta pela igualdade de direitos. Então, essa questão, ela tem que ser pensada o seguinte: meritocracia é mito. Meritocracia só funciona se todos têm as mesmas oportunidades. Se não tem, não existe mérito. Existe, sim, um lugar ocupado na sociedade. Ok? E aí a gente passa para as questões do Enem, onde vocês vão ver em tela cheia, até por conta do tamanho das letras, até porque são questões mais extensas. Então, a primeira questão é uma questão que fala sobre a desigualdade social no Brasil, né? Não tem um autor, então o autor é o próprio responsável pela elaboração da questão, e aí vem falando sobre as desigualdades sociais no Brasil, muitas causas geram várias consequências. Historicamente, elas iniciaram seu desenvolvimento com a chegada dos portugueses. A sociologia vem estudando as diferenças sociais entre os brasileiros em diversos aspectos. Aí vem falando. Sobre esse assunto, pode-se afirmar que o setor informal é outro fator indicador de condições de reprodução capitalista no Brasil. Os camelôs e vendedores ambulantes são trabalhadores que não estão juridicamente regulamentados, ou seja, isso já faz com que esses indivíduos não tenham os mesmos direitos, por exemplo, de trabalhadores de carteira assinada. Mas como é que os indivíduos podem ter carteira assinada? A partir de uma qualificação, de uma preparação escolar, né, um processo de escolarização, que garante a esses indivíduos uma melhor colocação no mercado de trabalho e, consequentemente, melhor remuneração. Então, camelôs e vendedores ambulantes, eles estão fora, né, justamente por não terem atendido não serem atendidos nessas necessidades. Não é não terem, é não serem atendidos, certo? Mas que revelam a especificidade da economia brasileira que se caracteriza pelo elevado nível de desigualdade social, certo? Aí a gente passa para a segunda questão. Essa questão traz um trecho, né, do livro do Anthony Pagan, Povos e Impérios, e aí está discutindo, né, desde o século XIX, tá vendo? Então a questão do racismo está presente ali, né, a constituição do racismo, o racismo esse que teve, a partir do século XIX, uma base pseudocientífica, né? Então argumentava-se isso, até para justificar a dominação dos povos europeus sobre os povos africanos e asiáticos. Então ele coloca, segundo o texto anterior, podemos concluir que o pensamento racista do século XIX, né, é incoerente, pois os britânicos se consideravam superiores aos indianos, porém ambos possuíam a mesma origem racial. Então, quer dizer, como é que eu posso dizer que um é superior ao outro se ambos têm a mesma origem? Então, foge completamente. Além disso, o racismo não explicava por que a miscigenação enfraqueceu as raças superiores e não fortaleceu as inferiores, né? Então, assim, é muito interessante porque na cabeça do racista só funciona a raça pura. Não existe para ele uma outra raça que não seja a raça branca pura. Qualquer forma de miscigenação é um prejuízo para o conjunto da sociedade. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse também é um outro tema bastante importante na discussão de uma possível redação no vestibular. Beleza? Até a próxima.